Bom, boa noite a todos e todas. Essa é a nossa terceira aula do curso de R na Pesquisa Social e Política, aplicações introdutórias. E hoje a gente vai discutir algumas questões e aplicações de testes bivariados de hipótese no R. Então, os objetivos aqui hoje são discutir alguns testes bivariados de hipótese de acordo com os tipos de variáveis que a gente vai estar trabalhando. Também um pouco do conceito de significância estatística, p-valor, especificamente alguns destes testes bivariados, que são o Q-quadrado, o teste T de Student, o ANOVA e a correlação. Depois dessa breve discussão, a gente vai para o R, para se ambientar em relação a isso. Depois a gente faz os testes e os visualiza de diferentes formas. O script da aula, como as demais, está disponível lá no nosso espaço no Open Science Framework. Minha ideia aqui não é fazer uma grande discussão sobre significância estatística e os testes específicos para cada variável, para cada relação entre variáveis, melhor dizendo. Mas sim introduzir esse assunto para quem não conhece. Quem conhece já domina esses aspectos, né? Mas o objetivo aqui é fazer uma breve introdução e na bibliografia do curso se encontram outros materiais, assim como em outros lugares, né, outras discussões mais aprofundadas sobre testes de hipótese, testes bivariados, significância estatística, enfim. Bom, então um teste bivariado de hipóteses é um teste que visa observar a relação, a associação entre duas variáveis, por isso bivariado, né? Em que basicamente a gente tem uma hipótese nula, que nos diz que não há relação entre duas variáveis, e uma hipótese alternativa de que pode ser que haja relação entre as duas variáveis. É importante dizer que a gente, na linguagem estatística, a gente não fala que a hipótese alternativa foi aceita, mas sim que a hipótese nula ela foi rejeitada. Daí a gente tem cálculos para ver isso numericamente. Aqui ninguém vai calcular essas coisas na mão, mas o software nos disponibiliza uma série de possibilidades para testar se a nossa hipótese nula é rejeitada ou não. E um aspecto importante para a gente verificar a rejeição ou não da hipótese nula é o p-valor, o que geralmente se coloca como significância estatística, né? E geralmente se aceita, isso é uma convenção, um número arbitrário, de que o p-valor menor do que 0,05 nos indica que a nossa hipótese nula ela pode ser rejeitada. Eu volto ao p-valor um pouco mais adiante. É importante mencionar que testes bivariados de hipótese geralmente são aplicados em estágios iniciais da pesquisa, ou, enfim, como testes que precedem um teste de regressão, por exemplo. Nos papers vocês vão ver isso geralmente acontecendo. Porque, enfim, né, a gente trabalha com fenômenos sociais, fenômenos políticos, né, a gente tem um grau de incerteza muito grande em relação aos fenômenos, às variáveis. Então, a gente pode estar testando duas variáveis, na verdade, a gente está omitindo uma série de outras variáveis importantes para explicar determinado fenômeno, né? Então, esses testes que eu vou apresentar aqui, eles são geralmente colocados como um estágio inicial da pesquisa,
Ou, em alguns casos, né, pode ser que seja, enfim, seja um teste final de alguma forma. Por exemplo, se a gente pensar numa pesquisa experimental, que a gente quer avaliar o efeito de quer avaliar o impacto de uma determinada política pública sobre o rendimento das pessoas. Por exemplo, uma política de requalificação profissional das pessoas, é, sobre a gente aplica essa política e a gente quer ver se tem enfim, se ela tem algum efeito. Nesse caso, por exemplo, a nossa hipótese nula seria de que não existiria diferença entre dois grupos, por exemplo, o grupo que recebe a política e o grupo que não recebe a política. E nossa hipótese alternativa seria de que há uma diferença significativa entre os dois grupos, os receptores e os não receptores da política, ou os clientes e os não clientes. A partir de um experimento desenhado para esse sentido, é possível, a partir de um teste bivariado, já fazer conclusões mais robustas, mas daí é uma questão de desenho de pesquisa, né? Geralmente, quando a gente trabalha com dados observacionais, a gente tem que controlar a incerteza com outras variáveis. Bom, os testes de hipótese estatística, a gente tem que ter alguns cuidados, né, para não cometer erros que são importantes, que causam muitos problemas, né? Então a gente tem basicamente dois tipos de erro, né? O erro do tipo 1, quando a gente rejeita uma hipótese nula que na verdade é verdadeira. Então, por exemplo, se vai testar um medicamento na população, seleciona um grupo de controle e um grupo de tratamento, vai se verificar se esse medicamento ele tem algum tipo de efeito sobre anticorpos, sei lá, enfim, alguma variável de interesse. E quando a gente pode constatar uma diferença entre os grupos, grupo de controle e grupo de tratamento, de modo que a gente rejeita a hipótese nula, porém essa rejeição pode ser um erro caso, por exemplo, as diferenças entre os grupos não sejam estatisticamente significativas. Então, é necessário ter cuidado no erro do tipo 1, quando a gente rejeita a hipótese nula, quando ela, na verdade, não pode ser rejeitada, e quando a gente aceita uma hipótese como nula, sendo que ela, na verdade, deveria ter sido rejeitada. Então, esses basicamente são os dois tipos de erro que a gente tem que ter, a gente tem algum cuidado. E para a gente contornar esse tipo de erro, a gente tem o p-valor, a significância estatística. Como eu falei anteriormente, existe um valor, um limite arbitrário, um valor arbitrário de 0,05, que nos ajuda a entender por que ou como uma hipótese nula ela é rejeitada ou não. Então, o p-valor ele varia de 0 a 1, sendo que esse limite arbitrário é de 0,05, ou 5%, né, reportado em alguns papers, uma forma de observar matematicamente a incerteza. O valor P ele é uma medida de plausibilidade da hipótese nula. Então, por exemplo, se a gente faz o teste, voltando ao primeiro exemplo, sobre uma política pública de requalificação profissional, a gente tem um grupo de controle e um grupo de tratamento, e a gente quer testar uma variável, a gente quer observar o efeito da política sobre uma variável dependente, por exemplo, os rendimentos da pessoa. Então a gente vai comparar esses indivíduos entre os grupos, né? Um grupo que recebeu, os indivíduos do grupo que receberam a política, os indivíduos do grupo que não receberam a política,
e a gente vai constatar que existe uma diferença entre eles, e essa diferença de rendimentos tem um p-valor de 0,001 ou de 1%. Daí o que isso significa? Que a gente tem uma probabilidade de 1% em observar essa diferença de, não sei, R$ 200, R$ 300, enfim, independente do qual o valor encontrado, entre os grupos sob a hipótese nula. Então, a gente, a partir desse nosso estudo hipotético, a gente constata que existe uma diferença entre os grupos e que a hipótese nula ela pode ser rejeitada com muita confiança, se a gente encontra um p-valor de 0,001. Uma explicação talvez mais intuitiva seria para a gente entender. A gente fala que o valor limite para a gente rejeitar ou não uma hipótese nula de 0,05. Então, quanto menor o p-valor, menor vai ser a plausibilidade da hipótese nula. Então, menos crível que a gente não deva rejeitar a hipótese nula. Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Assim, é uma questão que para mim também às vezes tem um certo problema de entender, mas talvez seja interessante a gente observar o que o p-valor não é. O p-valor ele não vai nos indicar se a hipótese nula é verdadeira, ele não vai indicar que os resultados da pesquisa foram produzidos aleatoriamente, não vai indicar o tamanho do efeito, não vai mensurar a importância substantiva dos resultados, não deve ser interpretado sozinho e não deve ser interpretado quando se trabalha com população. Vou voltar a esse ponto mais adiante. O que o p-valor nos indica é o grau de confiança que a gente pode rejeitar a hipótese nula de que não existe relação entre as variáveis ou não existe diferença entre os grupos. É isso basicamente que o p-valor vai nos indicar, e tem toda uma forma de calcular ele, mas no R você já vai ter o valor automaticamente de acordo com os testes que foram sendo feitos. E a questão de reportar o p-valor, vocês já podem ter visto em alguns artigos, papers ou outras pesquisas, dissertações, teses, enfim. Geralmente aqueles asteriscos ali são vistos como muito importantes em qualquer teste de hipótese estatístico, né? Por exemplo, aqui nesse caso, esse paper a gente vai ver ele mais adiante, vai replicar esse cálculo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Mas o que aqui a gente está vendo é que esse paper ele está testando a variável dependente, que é o percentual que o candidato depende de recursos de empresas, candidatos a deputado federal nas eleições de 2010, a partir de uma série de variáveis independentes. Nesse caso, por exemplo, a gente pode ver ali a variável coalizão, que tem um valor de menos 0,089. E tem aqueles 3 asteriscos ali que indicam um p-valor menor que 0,001. Ou seja, é possível, nesse caso, rejeitar a hipótese nula de que não existe uma relação entre o fato de ser da coalizão do partido presidencial, do presidente, e a dependência de recursos empresariais, nesse caso negativa, né? Mas
o p-valor ele nos dá esse primeiro indicativo. O que nos interessa, quanto pesquisadores, pesquisadoras, é interpretar a força, a direção dos coeficientes, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Vou citar mais um exemplo aqui de um trabalho também sobre financiamento eleitoral, que tem uma pergunta, que é entender se existem diferenças entre fontes de recursos arrecadados pelos candidatos a deputado federal também, mas daí pega-se os dados de 2010 e 2014, e os resultados eleitorais ou nível de competitividade dos candidatos. Então, a hipótese nula é de que não existe diferença entre as fontes de recursos arrecadados e os resultados eleitorais, enquanto a hipótese alternativa vai sustentar de que há uma diferença entre as fontes de recursos e os resultados. Esse aqui é o artigo, caso alguém se interessar, padrões de financiamento eleitoral no Brasil. Lá nos apêndices do artigo a gente vai ter esse teste de Tuck, que a gente vai ver depois a aplicação no R, mas ele está comparando os tipos de recursos ali, outros candidatos e partidos. Então, recursos que o candidato recebe de outros candidatos da coligação, outros partidos, enfim. E os recursos partidários, né, que são distribuídos pelo partido ao candidato. E os autores aqui, eles distribuem os candidatos em 4 grupos. Os candidatos não competitivos, os candidatos competitivos, ou seja, aqueles que quase ganharam, os candidatos que ganharam, foram eleitos, e os candidatos que foram reeleitos. Daí verifica uma diferença entre as fontes de recursos e o status do candidato a partir do resultado eleitoral. Vocês podem ver aqui que vai ter uma das colunas com a diferença média. Vai ter a diferença média entre o tipo de candidato. Por exemplo, na última linha, a diferença média entre eleitos e reeleitos. No caso dos recursos partidários, deve ter uma diferença ali, esse valor reportado, e o valor da significância estatística ali, que deve ser, enfim, 0,0000001. O que indica que a hipótese nula ela pode ser rejeitada, então que há uma diferença entre esses dois grupos de candidatos e assim por diante, em múltiplas comparações aqui, né? Vocês podem ver que no caso aqui, por exemplo, nos recursos de outros candidatos, o status aqui de eleito e reeleito, existe uma diferença, mas essa diferença ela não é estatisticamente significativa, ou seja, a gente não pode rejeitar a hipótese nula de que não existe diferença entre os grupos. Então, repetindo aqui, é importante que o p-valor ele é uma medida importante, ele deve ser reportado sempre, e é importante que a gente entenda a lógica dele. Agora, o p-valor ele não pode ser o único resultado reportado. Bem como, e daí o último ponto aqui, que existe todo um debate que eu acho muito interessante nas ciências sociais, na ciência política, de que o p-valor ele deve ser interpretado quando se trabalha com amostras e não com a população. E daí a gente entra num debate da aula anterior, que é como é que a gente define o que é população de interesse, por exemplo. No caso anterior aqui, desse exemplo, os autores estão trabalhando com todos os candidatos a deputado federal em 2 eleições brasileiras, em 2 eleições gerais. Então eles estão trabalhando com a população. Então, para alguns cientistas políticos, para alguns estatísticos, não faz muito sentido a gente usar o p-valor quando a gente está trabalhando com a população, porque qualquer diferença encontrada vai ser a diferença existente. Então, por exemplo, se a gente faz um censo e a gente constata que existe uma diferença de rendimentos entre mulheres e homens, enfim, essa diferença está dada. Agora, se a gente seleciona uma amostra do censo, ou dados da PNAD, por exemplo,
e a gente constata uma diferença, seria interessante talvez fazer um teste de hipótese para verificar se essa diferença é estatisticamente significativa, ou seja, a gente pode rejeitar a hipótese nula. Mas isso enfim, é um debate sobre o qual não posso me estender muito, mas que eu só coloco aqui alguns trabalhos que teve uma discussão bem interessante na Brazilian Political Science Review sobre o p-valor, e que teve uma réplica e uma tréplica. E esses autores ali, o Dalson Figueiredo e colaboradores, eles sustentam que para dados da população a gente não deve se preocupar muito com o p-valor e sim com a interpretação substantiva dos coeficientes. Bom, como eu disse, não quero me estender muito nesse debate, porque ele é bastante amplo e as definições e outros exemplos do p-valor a gente tomaria bastante tempo aqui. Mas o que eu queria ressaltar, já entrando nos testes específicos, testes bivariados, a gente tem que imaginar que essa relação entre tipos de variáveis e testes adequados para observar esses relacionamentos entre variáveis. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com um tipo de variável dependente, como uma variável dependente categórica, e uma variável independente também categórica, é interessante, além do teste de regressão logística binária, que a gente vai ver mais adiante, mas a gente pensar num teste Q-quadrado, né, uma análise tabular. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar a relação entre cor, raça e resultado eleitoral. Então, a gente tem uma variável categórica, se distribui em a classificação do IBGE é racial, amarelo, indígena, preto, pardo, branco, e o resultado eleitoral, se o sujeito foi eleito, foi eleito por média, suplente, enfim. Quando a gente pensa numa variável dependente contínua e uma variável independente categórica, a gente pode usar o teste T de Student e análise de variância nova para verificar, para fazer um teste de hipótese estatístico. Então, por exemplo, a gente, usando o mesmo banco de dados, quer observar a diferença entre cor, raça e financiamento eleitoral. Então, nossa variável dependente nesse caso é a quantidade de recursos que o candidato, candidata recebeu ao longo da campanha, sobre as categorias raciais do IBGE. A gente vai observar para ver se existe uma diferença entre os grupos. Então, nesse caso, a análise de variância seria um teste adequado. Enquanto que quando a gente vai trabalhar com duas categorias, uma variável independente, o teste T é o tipo de teste mais adequado. E quando a gente está trabalhando com variáveis, no caso, a variável independente, ela é contínua e a variável dependente também é contínua. A gente trabalha geralmente com uma regressão linear, né? No caso, como a gente está falando em teste bivariado. Então a gente vai ter uma variável independente e outra variável dependente, mas também a gente pode observar se existe uma associação entre as duas variáveis. No caso, a gente pode usar a correlação de Pearson. E nesse caso também, com o mesmo banco de dados, a gente pode pensar na arrecadação dos candidatos e o número de votos conquistados, duas variáveis contínuas em que a gente pode fazer o teste de correlação para verificar se existe uma associação entre essas duas variáveis. Então, o Q-quadrado, ele proporciona uma associação entre duas variáveis categóricas. Então, a gente tem, geralmente, no eixo Y as linhas, no eixo X a variável dependente nas linhas e a variável independente nas colunas. Então, a gente observa se é uma variação significativa entre os grupos
entre os grupos de variáveis, a gente vai ver isso mais claramente depois. No teste T, a gente trabalha com uma variável contínua como dependente, a variável categórica, com duas categorias independente, então a gente observa se as médias são diferentes para os diferentes valores da variável independente. Então, por exemplo, no primeiro exemplo aqui da aula, a gente tem o grupo, a gente tem, no nosso caso da variável independente categórica, a gente tem com duas categorias, recebeu política pública e não recebeu política pública, e a gente tem uma variável dependente, o que a gente quer explicar como variável dependente contínua, como rendimento, por exemplo, e a gente observa se tem uma diferença entre os dois grupos, uma diferença estatisticamente significativa. E o teste T, enfim, tem outras aplicações possíveis, mas ele geralmente é aplicado para amostras independentes, nesse caso, para comparação sincrônica. Então, por exemplo, vou comparar rendimentos, homens e mulheres. E as amostras emparelhadas, que nesse caso a gente pode observar o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Então, recebeu política pública tempo 1, ou não recebeu tempo 2. Enfim, a gente compara o mesmo indivíduo duas vezes. A gente tem daí o teste ANOVA, como eu mencionei anteriormente, análise de variância, ou ANOVA, que é um procedimento para a gente comparar a distribuição de 3 ou mais grupos em amostras independentes, respeitando-se alguns pressupostos, né? As observações são independentes, cada elemento amostral, município, indivíduo, a unidade de análise que vocês estão trabalhando, deve ser independente, ou seja, contada só uma vez. Os grupos comparados apresentam a mesma variância e os erros são independentes e provenientes de uma distribuição normal. Esses são pressupostos, nesse último caso principalmente, da grande maioria das análises dos testes paramétricos, né? Para cada um desses testes, a gente tem os testes não paramétricos. E o que isso significa, mais ou menos, é que os testes paramétricos trabalham com essa ideia, com esse pressuposto da distribuição normal. A gente também pode ver mais adiante. Distribuição normal, curva ensino. Por fim, aqui a gente tem o teste de correlação, que é um teste de associação entre duas variáveis contínuas e que ele varia de menos 1 a 1. Então, a gente, a partir desse teste de correlação, a gente observa se existe uma relação, se uma relação é significativa e qual o coeficiente dessa correlação. Isso aqui é importante, que é um mantra da pesquisa em várias áreas de conhecimento, que correlação ela não quer dizer causalidade, né? Não é porque duas variáveis estejam associadas que uma esteja causando a outra. Isso é importante. E o aspecto da força, da correlação, existem vários diferentes métodos de classificar essa força, inclusive no artigo indicado para a aula de hoje, também do professor Dalson Figueiredo, vão enumerando lá algumas classificações, né? Para esse autor, Cohen, o valor entre 0,10 e 0,29 são considerados pequenos, scores entre 0,30 e 0,49 médios, e a partir daí como grandes, né? Fortes, uma correlação forte. E daí para esses outros autores ali, Denson e Reed, a gente tem uma classificação diferente. Então, vai depender muito do guia estatístico que vocês vão utilizar.
repetindo novamente, né? Correlação não é causalidade. Para a gente observar relações de causalidade, a gente tem que se atentar a alguns pressupostos, né? De que, de fato, existe uma associação entre a nossa variável dependente e independente, que a correlação mede. A gente tem que ter um pressuposto de temporalidade, né? A causa tem que vir antes da consequência. E também, o que é mais complicado na pesquisa social é ter atenção a possíveis variáveis omitidas que estão gerando determinado resultado. Aqui é um exemplo anedótico, né, que é a correlação entre o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu e o número de mortes de ocupantes de helicópteros, acidentes de helicóptero. E a gente observa uma correlação negativa e estatisticamente significativa e forte, né? Uma correlação de 0,83. Então, à medida quanto mais filmes do Nicolas Cage aparecem, menos pessoas morrem em acidentes de helicóptero. E só que a gente isso é o que a gente chama de correlação espúria, porque não existe nenhuma teoria que embase a associação entre essas duas variáveis. Então, a correlação ela é importante também, um teste importante como os demais, mas a gente, para fazer esses testes, a gente precisa ter alguma teoria, né, uma hipótese que fundamente as relações que a gente está testando. E que são as referências, né, que a gente usou para produzir essa aula. Bom, eu vou passar aqui agora para o nosso código no R. Só que aqui para mencionar, né, que as aulas já estão disponíveis, assim como essa estará aqui no YouTube aqui do IFCH da URGS. Eu fui lá no material que no nosso espaço aqui no Open Science Framework, que tem aqui o banco de dados, né, o programa bibliografia e os scripts, né. Eu fiz os scripts aqui separados para cada um dos testes, então eu tenho aqui o teste sobre a nova, sobre correlação, sobre que quadrado. E depois eu unifiquei isso tudo nessa aula de testes bivariados. Então eu fiz enfim, já está salvo no meu computador, mas vocês podem vir aqui, né? Fazer o download. No meu caso aqui, já estou com ele aberto. Inclusive estava observando algumas relações. Eu quero fazer alguns testes a partir de bancos de dados que a gente já observou, que a gente já montou, né? Então, no caso, na aula passada, a gente viu, por exemplo, o banco de candidatos. Eu coloquei aqui para a gente já fazer a leitura aqui do arquivo. Eu não sei onde vocês salvaram esse banco especificamente, mas no meu caso está aqui nessa pasta de dados. Então eu quero aqui o candidato 2018. Eu fiz a importação. Vocês podem ver aqui que tive um problema que importou aqui as 29 mil observações, né, dos candidatos nas eleições gerais de 2018, mas só uma variável. Então eu posso clicar aqui para ver o que está acontecendo. O computador está um pouco lento. Aqui ele importou o banco de dados contabilizando todas as informações, todas as variáveis em só uma, né? E por que isso aconteceu, né? Isso é uma coisa que você tem que ter uma atenção.
Porque o meu separador aqui eu botei um ponto e vírgula. E na verdade, se eu for lá nos dados aqui, observar, o separador na verdade é a vírgula, né? Então eu vou fazer isso aqui de novo. Isso é importante para vocês observarem outros bancos que vocês forem trabalhando, como o R Case Sensitive, então vocês têm que ter um cuidado em relação a isso. Travou aqui meu sistema. Isso acontece também às vezes. O computador aqui não é o mesmo que eu estava trabalhando. Pronto. Vamos lá. Tem aqui os dados, candidatos 2018. Vamos lá. E agora importou de maneira correta, né? Tendo o separador certo, consegui importar o data frame. E é só para a gente observar, né? A estrutura do banco, o nome das variáveis, como é que está estruturado, banco de dados, enfim, por aí a gente vai. Vou precisar desse pacote aqui para fazer a recodificação das variáveis, isso é um recurso bem importante. Então, nesse caso, eu quero observar, vou ver aqui, banco candidatos, variável status reeleição. Essa variável ela foi incorporada no banco de dados do TSE, acho que a partir de 2014. Então aqui ela tem essa estrutura, no caso aqui assume N quando o candidato não está buscando a reeleição e S quando sim está buscando a reeleição. Então eu vou recodificar essa variável aqui, ficar mais fácil de ler. Então eu coloquei o nome do banco de dados, o nome da nova variável que eu vou criar, então eu vou recodificar candidatos status reeleição, e eu preciso aqui concatenar, né? Aqui eu tenho o valor que eu quero que assuma e o valor que está originalmente no banco. Então eu quero que transforme, recodifique, para que fique o S seja incumbente, ou candidato à reeleição, e o N desafiante. Eu tenho aqui um caso omisso, sendo que tem 1.355 candidatos que são incumbentes e 27.000 candidatos desafiantes. Eu quero também
recodificar aqui o resultado do pleito. Então, eu também vou criar uma variável nova, usar a função recode, assim por diante. Então, vou agrupar aqui o candidato eleito, as categorias aqui, eleito por média, eleito por quociente. Vocês podem ver até que cresceu, mas teve mais uma variável. Tem aqui agora muito mais casos omissos. Isso geralmente, nesse caso específico desse banco, são candidatos, por exemplo, que não tiveram o registro da candidatura deferido. Então acabaram nem competindo na eleição. Então não tem o resultado para eles. Então, é o que geralmente ocorre aqui nesse caso. Aqui eu vou selecionar um subconjunto de informações, candidatos a deputado federal, a gente já viu essa função, né? Então tem aqui daí agora 8.588 observações, só os candidatos a deputado federal. E tirar os casos omissos, eu tenho 7.957 casos. Só ver aqui uma coisa. Summary. Deputado federal. Resultado. Tem algum erro aí. O problema de usar esse comando aqui, essa função, é que ela exclui os casos em que, por exemplo, pode ter casos de candidatos com um valor ausente de uma variável qualquer, outro de outra variável qualquer, e esses casos vão sendo excluídos. Então, na verdade, eu acho que eu vou usar então o banco de dados aqui do deputado federal. Enfim, para algumas análises que a gente vai fazer aqui, vamos usar esses pacotes. Aqui, em vez de deputado federal, candidatos. O que eu fiz aqui? Eu agrupei essas informações numa tabela. Para que seja possível o teste quadrado. Então aqui eu tenho informação se o candidato foi eleito, suplente ou não eleito, e o fato de ser incumbente ou desafiante. Eu acho que eu tive um erro aqui porque eu não incluí todas as categorias possíveis nessa minha variável. Mas esse é um erro que vocês podem também ver no próprio banco. Ver quais são as categorias possíveis aqui da situação da totalização do turno. Para efeitos dos testes aqui, a gente não vai ter problema. Então, eu vou criar aqui um objeto aqui quadrado, 2 aqui. E a função para a realização do teste aqui quadrado é essa daqui. Então, o que eu retenho disso aqui é esse valor de x ao quadrado, x quadrado, que é o valor de q quadrado, e o valor de p aqui, que é 0,1502. Então, tem uma relação estatisticamente significativa entre as duas variáveis. Uma forma de ver isso aqui, interessante, é essa aqui. A gente tem aqui o valor real da distribuição. E o valor esperado aqui, análise das frequências esperadas. Então, se fosse uma distribuição, se as coisas estivessem distribuídas normalmente,
a gente teria 17 candidatos incumbentes eleitos, mas na realidade a gente tem 186. Então, por uma série de fatores, né, os candidatos à reeleição têm vantagens na disputa eleitoral, mais acesso a recursos, redes políticas já existentes, execução de emendas, enfim, são mais conhecidos. Por uma série de fatores, eles têm maior vantagem eleitoral. Então, o que está mostrando aqui é que, de fato, existe uma diferença entre os grupos, ou seja, os incumbentes eles estão sobre-representados na categoria de candidatos eleitos. Pode rodar aqui os resíduos padronizados ajustados. Vou ter um resíduo positivo aqui de 42 para esse cruzamento entre candidatos incumbentes e eleitos. E negativo no caso de desafiantes, né? O valor aqui real os candidatos eleitos desafiantes foram 201 e seria esperado 369. Pode representar graficamente com o valor dos resíduos. Então, aqui no caso tem um resíduo positivo nessa relação e pode exportar aqui essa figura. Vocês podem escolher o nome, podem escolher o diretório aqui, quadrado, eleição, e assim por diante. Podem usar esse comando, essa função aqui, para observar outras relações. Por exemplo, aqui eu botei o número esperado de cada relacionamento entre os grupos. A gente vai ter um valor bem distinto, né? Bom, seguindo adiante aqui, vamos observar o teste T, como fazê-lo. Então eu vou importar o banco de dados que a gente trabalhou. Princípios sem casos omissos. Vocês podem observar aqui a relação, a estrutura do banco. E aqui eu vou criar uma variável chamada impostos, que é basicamente a divisão do total de impostos líquidos que o município arrecada dividido pelo valor agregado da sua economia. Mas melhor, vou fazer aqui os impostos pelo PIB. Então eu tenho aqui essa distribuição da variável. Aqui histograma. Eu vou criar uma outra variável aqui, faixa imposto, que eu quero dividir a variável em duas categorias. Então, no caso, eu vou observar aqui a distribuição da variável e dividir pela mediana. Ou seja, então, todos os casos, a mediana, ela... Primeiro que não façam isso, né? Se vocês têm uma variável contínua, usem ela da maneira contínua. Isso aqui é simplesmente para fins didáticos. Mas no caso aqui, a mediana ela é importante porque ela não é afetada como a média por valores muito discrepantes, né? Então, indicadas, se você quer fazer esse tipo de divisão, eu quero fazer uma divisão igual entre os municípios com maior arrecadação e menor arrecadação. Para isso eu vou observar aqui o sumário aqui das estatísticas e estou observando aqui que a mediana é de 0,057. Então aqui, como eu tinha usado um outro cálculo, eu vou alterar aqui 0,05. Então, vocês podem ver aqui que eu usei essa função cut para que corte a variável nesse intervalo e que isso
vai gerar uma nova variável que tem essas duas categorias aqui de baixa arrecadação e alta arrecadação. Opa, eu fiz um erro aqui. A mediana não é 0.0010. Então aqui tem uma divisão mais ou menos igual, né, entre os municípios aqui. Aqueles com a baixa arrecadação e aqueles com alta arrecadação. Então nesse caso aqui, usando esse pacote, um gráfico para verificar visualmente se existe uma diferença entre os grupos. No caso aqui, considerando como variável dependente o IDEB. Então, posso ver aqui, por exemplo, tem uma média maior da nota do IDEB nos municípios classificados aqui como alta arrecadação. Mas, enfim, tem vários casos outliers, ou seja, que fogem aqui, escapam bastante da média da distribuição normal. O teste T ele é feito a partir desse comando aqui, dessa função test, que daí serve para, por exemplo, aqui eu fiz o teste T para verificar se existe uma diferença significativa, estatisticamente significativa sobre o valor percentual dos impostos em relação ao PIB pela categoria aqui, faixa impostos, né? Como eu fiz a divisão pela própria variável, né? É claro que esse resultado vai ser significativo. Então aqui eu tenho o valor de T, o grau de liberdade, que seria o degrees of freedom, e o valor de P. Então aqui ele já indica que a hipótese alternativa existe uma diferença nas médias que não é igual a zero. Então eu tenho até aqui, por exemplo, a média no grupo de baixa arrecadação e no grupo de alta arrecadação. Vou fazer o teste do IDEB, também tenho um valor estatisticamente significativo, uma diferença entre os dois grupos. É claro que isso aqui está sendo feito simplesmente para fins didáticos, né? A gente teria que ter uma discussão teórica mais aprofundada para observar se a capacidade de arrecadação, capacidade estatal dos municípios, ela é de alguma forma associada ou explica o desempenho educacional. Como eu já importei aqui o banco, eu não vou fazer nada. Agora eu vou, usando este pacote aqui, vou recodificar as minha variável, vou criar uma nova variável chamada região. Vocês podem perceber que não tem a classificação de região aqui no banco, no data frame que a gente fez. E vocês viram aqui que criou aquela variável impostos, né, com percentual de imposto arrecadado sobre o PIB, impostos líquidos dividido pelo valor do PIB e a classificação aqui da faixa de arrecadação. Agora eu quero criar uma variável região, então a partir do estado, da abreviatura da unidade federativa, observa aqui as regiões. Deixa eu fazer a importação aqui para ver se teve um erro.
E agora? Bom, tive um problema ali, mas eu acho que era no diretório aqui que eu estava trabalhando. Mas se vocês rodarem esse código aqui, vocês vão chegar na nova variável região, né, que vai ser criada, ok? Então a gente observa aqui a distribuição, né, dos municípios por região. E daí eu quero observar se existe uma diferença estatisticamente significativa entre as regiões no quesito nota, na média da nota do IDEB, né? Então, só para mostrar aqui o histograma aqui da nota do IDEB. Como eu falei anteriormente, tem alguns pressupostos, né? Na verdade, todas as análises paramétricas, mas no caso da nova aqui, a questão da normalidade da distribuição da variável dependente, né? Então, tem vários testes para verificar a normalidade das variáveis, da distribuição da variável. Nesse caso aqui, tem um teste, Shapiro-teste aqui, mas está dizendo aqui que a amostra ela precisa ser entre 13 e 5 mil, tem mais de 5 mil aqui. Então eu uso esse outro pacote que também nos dá aqui um valor. Nesse caso aqui, esse é o teste Shapiro também, um valor aqui estatisticamente significativo, isso quer dizer que a distribuição ela não é normal, não é normalmente distribuída a variável. E isso é um problema para muitos dos casos que a gente trabalha. Tem formas de contornar isso, ou simplesmente ignorar, né? Tem alguns textos sobre isso no material complementar. Vou observar aqui de qualquer forma o modelo ANOVA, considerando um modelo teste ANOVA, considerando como variável dependente o IDEB e como variável independente a região do país. Então, aqui vai reportar um resultado importante, a gente vê o valor aqui de F e o p-valor, que nesse caso também é menor do que 0,001, seja estatisticamente significativo, existe uma diferença estatisticamente significativa entre as regiões no quesito nota do IDEB. A gente pode observar graficamente essa relação. No caso aqui, a gente vê, por exemplo, Sudeste e Sul com notas médias melhores, Centro-Oeste meio e Nordeste e Norte, sendo que o Nordeste aqui tem casos outliers aqui, municípios com notas muito boas no IDEB. Vamos observar aqui um outro tipo de gráfico. Esse também talvez não seja tão bonito assim, mas demonstra essa mesma relação. Uma das alternativas possíveis para a gente contornar o problema da distribuição normal é fazer a transformação da variável logaritmo. Então eu usei aqui essa função aqui log, fiz um modelo, não mudou muita coisa, né? Na verdade não mudou nada. A gente pode observar aqui novamente aqui a distribuição do IDEB, agora só que o IDEB está em logaritmo. Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
e o teste Tukey, que faz a comparação entre os casos. Então a gente vê, por exemplo, aqui, comparação entre cada um do... Então a gente observa aqui se tem uma diferença entre região Nordeste e Norte. Esse aqui é o valor da diferença média, DEB, e o valor de P, então, estatisticamente significativo. A gente só não encontra uma diferença estatisticamente significativa na comparação entre Sul e Sudeste. E, na verdade, o Sul tem uma nota média ligeiramente inferior aos municípios do Sudeste, mas essa diferença não é estatisticamente significativa. Aqui vocês podem observar outras formas de ver os resultados do modelo. Por fim, aqui vamos verificar os dados de correlação. Isso. Vou usar mais alguns pacotes aqui. A gente vai ver que agora a gente tem essa variável região que não tem originalmente no banco. Então, se vocês quiserem exportar o banco de dados já com a variável região, vocês já sabem o comando, né? Vou criei uma outra variável aqui chamada setor público, que é a divisão do valor agregado da administração pública sobre o valor agregado aqui produzido no município. E esse recurso aqui é interessante, a função aqui select, para selecionar algumas variáveis do banco de dados que vão interessar. Nesse caso, por exemplo, quando estou usando aqui o menos aqui, eu estou dizendo para excluir essas variáveis aqui que eu não quero. No caso aqui, eu crio um outro banco de dados aqui com só 19 variáveis. Posso fazer aqui um outro banco de dados selecionando só de fato o que eu quero. Procedimento semelhante. Então, na verdade, eu vou trabalhar aqui com esse banco aqui só com as variáveis que eu quero. Que é PIB per capita, população, IDEB, nota de matemática, de língua portuguesa e o peso do setor público na economia. Então, posso rodar uma correlação. Então, na verdade, aqui, por exemplo, enquanto maior o PIB per capita, menor a participação aqui do setor público no valor agregado da economia do município. Você pode verificar essa relação num gráfico. Aqui é a correlação entre todas as variáveis. Então, no caso, por exemplo, aqui, eu vejo que PIB per capita. PIB per capita correlacionado com PIB per capita vai ser uma correlação perfeita, obviamente, né? Mas é PIB per capita com população, IDEB, nota de português, nota de matemática e setor público e assim por diante. Aqui um outro gráfico. Não está rodando. Aqui a gente vê um gráfico que expõe a correlação entre todos os pares de variáveis, né? Então, PIB per capita, população e assim por diante, né? Mas não fica muito fácil de ver. Vou usar esse outro pacote aqui. Então aqui você tem uma visualização mais clara entre as variáveis. Então, quanto mais forte a cor, mais forte a correlação, sendo que o azul aqui significa a correlação positiva e o vermelho negativa. Então a gente pode ver, por exemplo, ter nota de língua portuguesa
e o IDEB, né, tem uma correlação positiva forte. E a gente pode ir melhorando esse gráfico ao longo do tempo, então, usar outros critérios. Por exemplo, aqui, o formato de pizza, um outro formato aqui, quadrado. Pode usar o número, né? Então aqui já tem o valor da correlação. Então, quanto tem aqui as correlações que não são muito fortes e provavelmente não estatisticamente significativas, então a gente vai ter uma ausência aqui do valor. E a gente pode usar aqui, por exemplo, para excluir aquele lado, né? Porque na verdade a gente está repetindo aqui a relação, né? A correlação entre setor público e PIB per capita, ela está aparecendo aqui e está aparecendo aqui. Então, na verdade, a gente pode retirar para só que apareça a parte superior ou alterar aqui para aqui. Aparece de outra forma. E vocês podem salvar, né? Exportar por aqui. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. O objetivo aqui é o script para vocês fazerem os testes aí, tanto com esses dados que a gente já trabalhou, quanto com outros dados que vocês já estão trabalhando nas suas respectivas pesquisas. A ideia não era muito aprofundar nos fundamentos dos testes e nem principalmente na questão do p-valor, mas eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre isso. Se também quiserem mandar e-mail, também posso sugerir mais literatura sobre, porque é uma discussão importante da gente se apropriar para também, quando reportar resultados das nossas pesquisas, a gente reporte números que de fato façam sentido para as análises que a gente está se propondo. Então, agradeço a atenção de todas e todos e desejo uma boa semana.